minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, capítulo 4, da pluralidade das existências. E hoje nós temos um assunto muito inquietante e muito curioso, né? Sorte das crianças depois da morte. Vamos lá. Pergunta 197. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, uma criancinha que desencarnou muito nova pode ser um espírito muito mais antigo, muito mais evoluído, inclusive, do que os pais e as pessoas, enfim, que presenciaram isso. A subpergunta: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Claro que sim, né? Nós estamos aqui todo mundo para aprender. Uma hora a gente é filho, outra hora a gente é pai, e aí vai. E vida que segue, né? Então, sim. E a gente vê, né, muitas vezes, filhos que têm moral muito maior do que o próprio pai e própria mãe desde criancinha. E não foi ensinado pelo pai e pela mãe, não foram educados, né, pelos pais e tem moral mais avançada do que os pais. Por quê? Porque é um espírito mais antigo ou um espírito mais adiantado. É bem simples de entender. 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredirá até a pureza. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque a criança morreu novinha que significa que é um espírito feliz, um espírito puro. É simplesmente uma experiência daquele espírito, que aquele espírito não é criança, entende? Então, tem coisa para ser aprendida pela criança, mas especialmente pelos pais, pela família, e não vingado e nem essas coisas espiritólicas. Pelo amor de Deus, olha, a criança morreu porque na outra vida ela matou não sei quantos, então ela veio, né? Para, hein? Pelo amor de Jesus Cristo, Jeová na terra, ó Senhor, para de falar bobagem. Quem é você? Quem somos nós para determinar o que um espírito foi ou deixou de ser, e aquilo que está acontecendo na vida da pessoa é por causa da reencarnação passada? Para! Isso não é Kardec, isso não é espiritismo. Isso é um sadismo por parte de quem fala. Então, vamos abrir o olho, meu povo, vamos abrir o olho. 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte, também não é raro, constitui provação ou expiação para os pais. Aquilo que eu falei, né? E que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Simples assim, né? A mesma coisa que acontece quando a gente morre velha, né? Recomeça outra existência. Vamos ver que Kardec tem alguns acréscimos aqui nas explicações dele. Se uma única existência tivesse o homem e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar, sem esforços, da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Ele começa a falar sobre a questão da morte de criança, né? Que em algumas fés, vira anjinho e não sei o quê. Aí Deus não seria justo se fizesse isso. Como espírito, ele vai continuar, né, o seu caminho, como todos nós vamos continuar o caminho, sem nenhum privilégio de nenhuma parte. Ele continua. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar, forçoso é que o homem tenha merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade.
Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Algumas não aqui parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão. A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências, donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. De novo, irretocável estas explicações de Kardec, né? Bom, finalizamos. No próximo episódio nós vamos continuar estudando e mais um tema super interessante: sexo nos espíritos. Eu te espero como sempre. Até o próximo episódio. Tchau.